Olá, amigos! Mais uma vez estou animado demais compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido através de estudar a vida do profeta Joseph Smith. Eu sei que eu prometi que ia falar sobre como era o bosque no dia em que Joseph foi orar. Mas eu estava refletindo sobre o Tiago 1,5 e o efeito que ler essa escritura teve no Joseph. E ao refletir sobre isso, eu lembrei de um discurso, um artigo que eu li no Ensign. Era a revista da Igreja dos Estados Unidos. Agora, este mês, mudou para a Liahona, como tem em português. Mas, em janeiro de 1995, o elder Dallin H. Oaks escreveu um artigo sobre a leitura das Escrituras e revelação. Quando eu li esse discurso, mudou muito para mim sobre a maneira que devemos estudar as Escrituras. E ao refletir sobre a experiência do Joseph e a minha experiência em ler esse artigo, eu quero hoje falar sobre o que o Joseph experimentou com a leitura do Tiago 1,5. Refleti que às vezes nós, como santos dos últimos dias, somos como os pastores na época do Joseph Smith, em que nós pensamos que as Escrituras são a fonte da verdade, que é o que os pastores acreditavam. E o Joseph descobriu, através de Tiago 1,5, que as Escrituras não são a fonte da verdade. A fonte da verdade é o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, voltando para esse artigo no Ensign, de 1995, de janeiro, do elder Oaks, este artigo é o melhor discurso ou artigo que eu já li na minha vida sobre como devemos estudar e ler as Escrituras. Que eu saiba, esse artigo nunca foi traduzido para o português. Então eu pedi a ajuda do Heron Polatti, de Curitiba. E ele traduziu o artigo para mim. E eu agradeço ele pelo trabalho. O Heron faz parte da equipe que traduz a aula do Vem e Segue-me, do Taylor e Tyler, a cada semana, que publicamos na central do Livro de Mormon. E essa equipe traduz a cada semana essa aula. E muitas pessoas têm gostado disso. E essa equipe é maravilhosa. São todos voluntários e Heron faz parte dessa equipe. Eu vou fazer algo diferente que eu nunca vi feito para o resto deste vídeo. Eu vou mostrar
um trecho deste artigo e você pode pausar o vídeo, ler o trecho e daí pode começar o vídeo de novo e eu vou comentar no trecho que você acabou de ler. Então, vamos lá. O que nos torna diferentes da maioria dos outros cristãos na maneira como lemos e usamos a Bíblia e outras Escrituras é a nossa crença na revelação contínua. Para nós, as Escrituras não são a fonte final de conhecimento, mas o que precede a fonte final. O conhecimento final vem por revelação. Eu quero contar uma história para você de quando eu aprendi, quando eu fui ensinado esse princípio. Estava na minha missão, que foi mais ou menos 150 anos atrás, logo após do Brigham Young. Não, foi em 1974 a 76, na missão São Paulo Norte. Nossa missão era metade da cidade de São Paulo e o resto do estado, a não ser a Baixada Santista. Então era bem maior do que as missões hoje. Um dia eu estava lendo as Escrituras e o pensamento veio à minha mente que é exatamente o que Joseph aprendeu, que as Escrituras não são a fonte da verdade, mas é o Espírito Santo e o Salvador Jesus Cristo que são a fonte da verdade. E o propósito das Escrituras é de nos apontar ao Espírito Santo e ao Salvador. Eu senti que esse princípio era tão revolucionário que eu não devia compartilhar com ninguém, porque eu temia que as pessoas iam pensar que eu era louco ou que eu pensava que eu sabia mais. E eu nunca compartilhei isso com ninguém. Até eu li esse artigo do Elder Oaks e ele ensinou exatamente esse princípio. E eu acho que foi isso que o Joseph entendeu quando ele leu Tiago 1,5 e ele disse: jamais uma passagem de Escritura penetrou com mais poder no coração de um homem do que essa naquele momento no meu. Pareceu entrar com grande força em cada fibra de meu coração. Refleti repetidamente sobre ela. Então, impactou o Joseph mais, eu acho, do que me impactou. Mas ele pensou sobre isso muito, 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 muito. O elder Bruce R. McConk, do Quórum dos 12 Apóstolos, cada pronunciamento das Sagradas Escrituras é escrito de forma a revelar pouco ou muito, dependendo da capacidade espiritual do aluno. Você já esteve numa aula na igreja e a aula inteira lê uma escritura e você sente o impacto daquela escritura e muito forte e você olha ao seu redor e parece que ninguém mais foi impactado tanto quanto você. Ou você já teve a experiência de ler um versículo que você já tinha lido muitas vezes na sua vida
e pela primeira vez o versículo abre-se para você e você entende de uma forma que nunca entendeu antes. É assim que nós crescemos em revelação, como o Joseph disse, e como o presidente Nelson está dizendo hoje em dia. Nós recebemos uma revelação do Senhor, nós colocamos em prática, voltamos e relatamos ao Senhor e Ele nos dá mais. E aí o processo continua vez após vez, depois vez. E é assim que crescemos em revelação. Se endurecermos nosso coração, rejeitarmos a revelação contínua e limitarmos nosso aprendizado ao que podemos obter pelo estudo e raciocínio sobre a linguagem exata do presente cânone de escrituras, nosso entendimento será limitado ao que Alma chamou de a parte menor da palavra. Se buscarmos e aceitarmos revelação e inspiração para ampliar nosso entendimento das Escrituras, perceberemos o cumprimento da promessa inspirada de Nefe de que aqueles que buscam diligentemente terão os mistérios de Deus, serão desvendados pelo poder do Espírito Santo. Tenho o mesmo comentário que eu tive do último trecho. É assim que crescemos em revelação. O Senhor prometeu a Nefe: a quem recebe, darei mais. E, dos que disserem, temos o suficiente, destes será tirado até mesmo o que tiverem. Esse versículo resume a crença dos santos dos últimos dias na importância da revelação contínua ao lermos e interpretarmos as Escrituras. Mesmo se não houvesse revelações adicionais a serem adicionadas ao cânone publicado, um cânone aberto ainda seria uma parte essencial de nossa crença e prática na leitura das Escrituras. Acreditamos que as Escrituras, que são as revelações do passado, não podem ser compreendidas sem a abertura para revelações do presente. Eu quero compartilhar uma experiência que eu tive várias vezes agora. A experiência é o seguinte: eu estou lendo as Escrituras e de repente eu sou tocado muito forte e eu aprendo algo que eu nunca entendia antes. E eu paro, eu reflito, eu pondero e tenho uma experiência maravilhosa com as Escrituras. Daí eu continuo a ler. O próximo dia, ou talvez naquele mesmo dia, algumas horas depois, eu quero refletir e quero lembrar o que foi que eu fui ensinado. E eu volto a achar o que eu li antes que me tocou tanto e eu não consigo achar nas Escrituras. Mas eu acabei de ler faz pouco tempo e eu sei exatamente onde eu estava lendo, mas eu não consigo achar o trecho que me tocou tanto. E eu ficava angustiado, ficava chateado demais que eu não podia lembrar onde estava isso. Depois que isso aconteceu algumas vezes, eu entendi finalmente por que isso estava acontecendo. Porque o que me tocou tanto não estava escrito nas Escrituras. O que me tocou eu fui ensinado
diretamente do Espírito Santo. E eu pensei que era algo que eu li, mas não foi. Foi uma revelação ou inspiração direta do Espírito Santo. Assim como a revelação contínua amplia e ilumina as Escrituras, também o estudo das Escrituras permite que homens e mulheres recebam revelações. O elder Bruce R. McConkie disse: às vezes penso que um dos segredos mais bem guardados do reino é que as Escrituras abrem a porta para o recebimento de revelação. Isso acontece porque a leitura das Escrituras nos coloca em sintonia com o Espírito do Senhor. A ideia de que a leitura das Escrituras pode levar à inspiração e à revelação abre a porta para a verdade de que uma Escritura não se limita ao que significava quando foi escrita, mas também pode incluir o que essa escritura significa para o leitor hoje. Ainda mais, a leitura das Escrituras também pode levar à revelação atual sobre qualquer outra coisa que o Senhor deseja comunicar ao leitor naquele momento. Não exageramos quando dizemos que as Escrituras podem ser um urim e tumim para ajudar cada um de nós a receber revelação pessoal. Já pensou? Ter um urim tumim pessoal para carregar contigo durante o dia seria legal demais, não é? É isso que as escrituras podem ser para nós. Porque acreditamos que a leitura das Escrituras pode nos ajudar a receber revelação, somos incentivados a ler as Escrituras repetidas vezes. Dessa forma, obtemos acesso ao que nosso Pai Celestial deseja que saibamos e façamos em nossa vida pessoal hoje. Esse é um dos motivos pelos quais os santos dos últimos dias acreditam no estudo diário das Escrituras. Como eu comentei antes, você já leu algo que tinha lido muitas vezes e essa vez toca o seu coração muito forte. Por quê? Porque você está preparado para aprender no nível mais alto. Não é que a escritura mudou, mas é que você está mais preparado. Outro motivo para a leitura repetida das Escrituras é que muitas das profecias e passagens doutrinárias das Escrituras têm vários significados. O Salvador afirmou esse fato quando disse a seus discípulos que o motivo pelo qual ele ensinou a multidão em parábolas foi que isso lhes permitiu ensinar os mistérios do reino dos céus, embora não os revelasse à multidão. Suas parábolas tinham múltiplos significados ou aplicações de acordo com a maturidade espiritual do ouvinte. Elas tinham uma mensagem para crianças e estudiosos do Evangelho. O Salvador ensinou assim durante o ministério completo dele. Já pensou poder ser um professor tão perfeito assim, sempre? É isso que eu desejo, mas estou longe disso hoje. Que maravilha poder ter um comentário direto do Senhor sobre o que ele quis dizer quando ele inspirou um homem a escrever algo. Isso seria maravilhoso e podemos ter essa experiência. A abordagem dos santos dos últimos dias é diferente. O professor Hugh Nebley esclarece isso em seu ensaio Os Profetas e as Escrituras. Ele observa que os homens se enganam quando pensam por um momento que podem ler a Escritura sem nunca acrescentar algo ao texto ou omitir algo dele. Pois nas sábias palavras de St. Hilary, a Escritura consiste não no que se lê, mas no que se entende. Consequentemente, ele continua: na leitura da Escritura devemos sempre ter um intérprete. Ele conclui: a questão não é se alguém deve ou não adicionar a palavra da Escritura.
Milhares de volumes de comentários eruditos já fizeram isso, mas se tal adição virá pela sabedoria dos homens ou pela revelação de Deus. Repito o que eu acabei de falar. Que maravilha poder ter um comentário direto do Salvador sobre o que ele quis dizer. E podemos ter isso. Um problema com os comentários é que seus autores às vezes se concentram em apenas um significado com exclusão de outros. Como resultado, os comentários, se não usados com muito cuidado, podem iluminar o significado escolhido e correto do autor, mas fecham nossos olhos e restringem nossos horizontes a outros significados possíveis. Às vezes, esses outros significados menos óbvios podem ser os mais valiosos e úteis para nós, ao procurarmos compreender nossa própria dispensação e obter respostas para as nossas próprias perguntas. É por isso que o ensino do Espírito Santo é um guia melhor para a interpretação das Escrituras do que até mesmo o melhor comentário. O presidente Spencer W. Kimball disse aos membros da igreja que estava convencido de que cada um de nós, em algum momento da nossa vida, deve descobrir as Escrituras por si mesmo. Quando fazemos isso, podemos obter revelação. Se dependermos apenas de nosso próprio raciocínio ou da erudição ou comentários de outras pessoas, nunca obteremos o entendimento, que só pode vir por revelação. Pessoas nessas circunstâncias ficarão para sempre com o que a alma chama de a parte menor da palavra. Nós descobrimos as Escrituras, como falou o presidente Kimball, quando começamos a receber revelação pessoal sobre elas. E cada um de nós podemos ter, cada um pode ter essa experiência. Esse artigo, escrito pelo Elder Oaks, nos ensina que através das Escrituras podemos ter revelação pessoal diretamente do Senhor. Meus amigos, eu peço com toda a minha alma, com todo o meu ser, que cada um de vocês leia as Escrituras de tal forma que você pode receber inspiração diretamente do Espírito Santo. Isso não vai acontecer todos os dias, mas ao ler repetidamente, dia após dia, você vai ver que às vezes isso acontece contigo e muda tudo em sua vida. Então, por favor, leia as Escrituras como Joseph leu, e você também pode ter essa experiência. Então, é isso. Eu prometo que no próximo vídeo vamos voltar ao Joseph e contar mais histórias dele. Aliás, como eu falei no último vídeo, vamos falar sobre como era o bosque no dia em que Joseph foi orar. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, curta, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Até a próxima vez.